Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Carmen e no meu canal todas as segundas-feiras eu trago um vídeo relacionado com higiene mental, autoconhecimento e espiritualidade. Eu estou numa jornada de espiritualidade há mais de uma década, de forma intencional. Então todas as segundas-feiras trago aqui um vídeo que se relaciona com estes tópicos que fazem parte da minha vida há anos. Então se és novo, se és nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se te relacionares com alguma coisa que eu falo aqui no vídeo, eu incentivo sempre a subscreveres ao canal, que isto ajuda-me imenso, a deixares os teus comentários também aqui e a clicares em gosto. O que é que me traz aqui e porque é que eu venho aqui com um tema relacionado a erros? Eu quero partilhar convosco a minha forma de pensar quando eu parto do princípio ou sinto que errei, que falhei. O que é que eu faço quando sinto que falhei ou que fiz alguma coisa errada? Começando com a frase: errar é humano. Errar é humano. E eu, sendo humana, apesar de estar numa jornada de espiritualidade, erro. Gosto de pensar que não erro assim tanto, que sou um bocadinho mais consciente e conforme os erros vão surgindo, eu sou capaz de tirar algumas coisas deles. Mas queria partilhar aqui a minha interpretação e a minha forma de refletir sobre os erros que eu vou cometendo e as falhas que vão surgindo na minha jornada. E na verdade, este vídeo é inspirado numa situação que uma amiga partilhou comigo recentemente. Ela esteve comigo aqui em casa e contou-me de uma situação em que ela usou um serviço. Basicamente ela foi fazer as unhas a um sítio, era um sítio novo, e ela perguntou à senhora como é que podia pagar, e a senhora disse: olha, pode pagar por MBWay. Eu sei que tenho aqui muitas pessoas que me acompanham que também são do Brasil, então o MBWay é o equivalente ao Pix no Brasil. É uma aplicação ou um método em que podemos enviar uma quantia de dinheiro para alguém através do contacto telefónico. Então eu, através do meu número de telemóvel, envio um montante a outra pessoa para o número de telemóvel daquela pessoa e automaticamente vai para a conta do banco daquela pessoa. Então, como eu dizia, a minha amiga foi, fez os serviços, ou utilizou o serviço, não é? Que eles prestavam, fez as unhas e no final, para pagar por um MBWay, pediu o nome da senhora, não é? Porque tem que ter o contacto gravado no telemóvel e gravou, vamos dar aqui um nome fictício, até porque eu não me lembro do nome da senhora, a Beatriz, e gravou o número de Beatriz e na cabeça dela era o único contacto, não é? Era a única Beatriz que ela conhecia. Então quando foi hora de pagar, viu ali Beatriz, enviou um montante e ficou feito. Quando ela regressa a casa, umas horas depois, a Beatriz, não é, do salão de beleza que lhe fez as unhas, envia-lhe uma mensagem a dizer: olha, por acaso, podes confirmar se enviaste mesmo um montante? É porque eu não tenho aqui o valor da minha conta e também não tenho o teu nome. E é quando a minha amiga vai confirmar e vê que cometeu um erro. Ao invés de enviar para aquela Beatriz, ela enviou para outra Beatriz com quem ela já tinha estudado na faculdade, mas era uma pessoa com quem ela não falava há muitos anos, mas sempre se deram bem. Então o que é que ela pensa? Ok, vou enviar uma mensagem à Beatriz da faculdade, explicar a situação e perguntar se ela pode enviar o dinheiro de volta. E foi exatamente o que ela fez. Enviou uma mensagem: olá Beatriz, espero que esteja tudo bem contigo, já não falamos há muito tempo, mas eu acabei de reparar que cometi um erro. Ao invés de enviar a uma pessoa, enviei para ti, porque vocês têm o mesmo nome. Podes então retornar ou devolver-me o dinheiro, por favor? E a Beatriz da faculdade diz: sim, vou devolver o dinheiro, não te preocupes. Passa um dia, passam 2 dias, passam 3 dias e a minha amiga: ok, está tudo bem, podes-me enviar o dinheiro só para confirmar. Passam-se outros dias e a Beatriz da faculdade não diz nada. E é quando a minha amiga começa a pesquisar o que é que ela pode fazer, como é que ela pode reaver o dinheiro, e encontra um artigo, não sei se foi no banco dela, mas ela soube que pode apresentar uma queixa ao banco. E aí ela decide enviar uma mensagem à Beatriz, colega da faculdade, a dizer: olha, podes-me enviar o dinheiro? É que eu já estive a ver aqui o processo para apresentar uma queixa junto ao meu banco e é um processo assim um bocadinho demorado, pá, pá, pá. Será que é possível?
E a Beatriz da faculdade não reage muito bem, ou de uma forma muito positiva. Basicamente chama a minha amiga de ridícula e diz que a minha amiga lhe dá vontade de rir, papapá. E as coisas, entretanto, escalaram um bocadinho, mas no final a minha amiga recebeu o dinheiro da tal Beatriz da faculdade, conseguiu devolver o dinheiro à Beatriz do salão. Mas isto tudo para dizer o quê? Ela, quando me conta a história, ela diz: Olha, Carmen, eu sinto que falhei. Sinto que podia ter agido de uma forma mais pacífica e de não ter escalado tanta situação. O que é que tu achas? E eu disse: Olha, sendo sincera contigo, sim, eu acho que cometeste um erro e foste, ao meu ver, foste a primeira a errar porque enviaste aquela mensagem num tom de ameaça. Porque eu do lado de fora interpreto, se alguém me diz, ai, apresenta a queixa ao meu banco, isto aqui é uma ameaça. E já que me estás a ameaçar, não é? Eu vou responder da melhor forma que eu sei. E a melhor forma que a Beatriz da faculdade sabia responder foi não sendo tão adulta. Então tu não agiste de uma forma, não comunicaste de uma forma tão adulta e ela também não comunicou de uma forma tão adulta. E continuámos a falar um bocadinho mais sobre isto. Ele disse: Não, mas eu sinto que falhei, eu quero começar a fazer as coisas de forma diferente, porque eu reajo, sou muito reativa, papapá, papapá, papapá. E eu digo assim: Olha, realmente sim, erraste, sim, falhaste, mas sabes uma coisa que eu tenho feito? E agora, o motivo pelo qual eu também queria partilhar esta mensagem convosco, que há muito tempo que eu olho para os erros e para os meus erros e para as minhas falhas de forma diferente, de uma forma que para mim é um bocadinho mais empática, comigo mesma, com mais compaixão por mim, que é, eu olho para o erro, reconheço aquilo que fiz, se há alguma coisa que eu possa fazer para amenizar e que me sinta, não sei, um bocadinho mais leve e que possa trazer alguma resolução de forma positiva a outras pessoas que possam ter sido afetadas por esse erro, por essa falha, eu vou fazê-lo. E no final é olhar para esta falha, olhar para este erro como uma oportunidade de aprendizagem do género. E às vezes eu até digo em voz alta: Ok, eu errei, eu falhei, mas que bom que eu tive esta oportunidade para aprender. Eu nunca mais quero estar nesta situação e nunca mais quero fazer alguém sentir-se da forma que eu fiz aquela pessoa sentir-se naquele dia, ou com aquela ação, com aquela situação. Então é uma forma também de darmos aqui outra. Não outra roupagem, mas é uma forma, uma forma diferente de olharmos para os erros como uma aprendizagem, uma lição. Porque eu comecei o vídeo a dizer: errar é humano e nós somos todos humanos e vamos errar. Se nós queremos evoluir, se nós queremos desenvolver, se nós queremos aprender alguma coisa, nós vamos errar. Ninguém nasce ensinado. E é tão positivo, e eu disse-lhe isso, e é uma coisa que eu tenho referido muito, porque ajuda-me também a ter esta conversa comigo, do género, que bom que eu estou num momento em que consigo refletir e consigo aperceber-me das minhas falhas, dos meus erros, daquilo que pode ser melhorado ou desenvolvido dentro de mim, para ter a oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente. E é uma coisa, ok, e eu até lhe disse, ok, reagiste naquele momento, mas ela também reagiu. Não foste adulta ou não falaste de uma forma, de um ponto de vista adulto, e ela também não, ela deve ter pensado, né, inconscientemente, ok, tipo, ela está a conduzir esta mota, não é? Ribeira abaixo, e eu também, então bora, tipo, eu estou sentada aqui na minha motinha ao teu lado e vamos juntas, é para sermos crianças as duas, vamos agir como crianças. Mas tudo bem. E eu penso que a mensagem geral do meu vídeo esta semana é que tu podes olhar para os teus erros e para as tuas falhas de forma diferente. Todos os erros, todas as falhas têm consequência. E é assim, e até as coisas positivas têm consequências, não é? É a lei da ação. Toda ação tem uma reação. Toda ação dita negativa tem uma reação. Toda ação dita positiva tem uma reação.
mas nós podemos aprender a lidar com os nossos erros e com as nossas falhas de forma diferente. Assumirmos os nossos erros, assumirmos também as consequências e vivermos as consequências dos nossos erros. Ok, eu cometi um erro, é isto que eu tenho que fazer, e às vezes esses erros até, ok, numa situação mais extrema, até são crimes. Aqui estamos a falar de uma coisa que foi leve, no final ficou tudo bem, não é? A senhora lá, a Beatriz, a colega da faculdade, devolveu o dinheiro, a Beatriz que forneceu, que prestou o serviço, recebeu o seu dinheiro também, a minha amiga também ficou descansada. Mas há erros que nós cometemos, há falhas que nós cometemos que são crimes e que nós temos que pagar. Às vezes nem é um pagar de irmos presos, mas é pagar financeiramente, monetariamente. Temos que ficar anos e anos e anos a pagar por erros que nós cometemos. Mas podemos olhar para esses erros como aprendizagem, ok? Então eu vou fazer o que me é suposto, vou assumir o meu erro, viver com a responsabilidade, assumir, ou melhor, assumir responsabilidade, fazer o que me cabe, mas também prometer a mim mesmo, promete a ti mesma, promete a ti mesmo que não vais fazer o mesmo, ou melhor, que para a próxima, quando uma situação semelhante se a palavra que eu quero dizer não é aproximar. Quando uma situação semelhante se apresentar, tu vais conseguir fazer melhor. E eu acho que é aqui também uma coisa que não se fala tanto quando se fala em jornada de espiritualidade. É tudo leve, é tudo maravilhoso, e vamos escrever o diário, e vamos meditar. Mas é a vida real. Somos todos humanos, vamos errar connosco, vamos errar com os outros, vamos errar com o mundo. Às vezes estamos com mais paciência, há dias que estamos com menos paciência, mas a verdade é que existe sempre a possibilidade de fazermos melhor, de reconhecermos que erramos e de assumirmos responsabilidade e de tomarmos a decisão de forma consciente e intencional de fazermos diferente connosco e com os outros. E esta coisa também de fazermos promessas, porque eu estava a dizer há pouco, promete a ti mesmo, promete a ti mesma que vais fazer diferente. É uma coisa que vai ficar contigo. Eu acho que ainda não fiz nenhum vídeo sobre eu não quero dizer o peso, mas o valor que eu dou a uma promessa que eu faço a mim mesma, porque é uma coisa que fica entre mim e mim. Eu não tenho ninguém, eu enquanto adulta e sou responsável pelos meus atos, por pagar as minhas contas, por ir trabalhar, por estudar, por fazer seja o que for, ter uma rotina de higiene mental, de higiene física, de me vestir de forma adequada com o tempo, é comigo. Eu não tenho ninguém atrás de mim a perguntar: já fizeste? Já fizeste? Já fizeste? Até porque se eu não cumprir aquela promessa, quem vai se sentir em baixo sou eu. Porque eu prometi, eu vivi uma situação semelhante no passado. Oh, ok, estou aqui a dar-te um conselho. Vai chegar a uma fase em que vais sentir que estás numa situação semelhante a que já viveste no passado e que passaste por esse processo de reflexão, entendimento, autorresponsabilização e assumiste ali a postura de vou fazer diferente, e depois chega a situação e tu não fazes diferente, com a consciência, sabendo que a probabilidade daquilo de te causar mais dor, vais fazer a mesma coisa, não é? É a ti que tu vais deixar ir abaixo e vais ficar decepcionado contigo. E não é uma coisa que tu queres. Então eu penso que no geral a mensagem do vídeo desta semana é esta: ter mais compaixão por ti, age de forma amorosa contigo e reconhece, ok, se fizeste alguma coisa no passado, fizeste alguma coisa errada, falhaste, tu não tens de viver com este erro, não tens que carregar esse fardo, este peso para o resto da tua vida. Toda a gente merece uma segunda oportunidade, não é? Por mais difícil e por mais consequências que aquilo traga. Às vezes são coisas que nos marcam e que não ficam só connosco.
e são coisas que nos marcam e a nossa imagem está associada, às pessoas à nossa volta sabem, mas nós temos a oportunidade de fazer este trabalho interno de como é que eu vou olhar para mim, o que é que eu vou fazer de diferente, porque eu tenho a oportunidade, amanhã é um novo dia e amanhã eu tenho a oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. E se calhar eu até, antes de encerrar o vídeo, deixo-te aqui com este desafio. Qual é a parte da tua vida ou a área da tua vida? Consegues identificar alguma situação em que tu sentes que falhaste, que erraste? E enquanto refletes sobre isso, há alguma coisa que tu possas fazer neste momento para amenizar a situação? Se houver e te sentires confortável, age em concordância. Se não, assume a responsabilidade do teu erro e olha para o teu erro como uma lição, como uma aprendizagem. E podes encontrar beleza nisso. Que bom que tu tiveste a oportunidade de aprender. Ok, aprendeste na pele, aprendeste com dor, aprendeste com choro, com sofrimento, mas para a próxima podes fazer diferente. Eu espero que este vídeo te tenha ajudado. Como eu disse no início, se te relacionaste com algumas coisas que eu fui partilhando aqui nestes minutos, deixa o teu gosto, o teu comentário também faz toda a diferença. E claro, subscreve ao canal, por todas as segundas-feiras eu trago aqui um tema relacionado com espiritualidade, higiene mental ou autoconhecimento. Nós vemo-nos daqui a alguns dias e até lá, cuida-te. Tchau!